Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês do cursinho. Vamos lá. O tema de hoje são os phrasal verbs. Bom, os verbos frasais, eles são constituídos por mais de uma palavra, sendo formado por um verbo mais uma preposição ou um advérbio. Eles resultam em um novo verbo com um novo sentido. Eles podem ser considerados transitivos ou intransitivos, sendo eles separáveis ou não. Vamos lá para a gente entender um pouquinho. Uma tabela com os principais ou os que mais conseguem marcar a ideia de phrasal verb. É muito comum a gente escutar em uma série, em um filme, esse tipo de expressão. Blow up, explodir. Bring up, apresentar uma questão. Do over, repetir. Drop out, abandonar. Eat out, comer fora. Fall for, apaixonar-se. Find out, descobrir. Get away, escapar. Give back, devolver. Go back, retornar. Put away, guardar. Put off, adiar. Put up with, tolerar. Sit down, sentar-se. Stand up, levantar-se. Esses são os mais comuns. Sit down e stand up são os mais comuns. Give up também. Go back também é. Look up. É uma tabela ilustrativa para a gente tentar entender um pouquinho do que se trata um verbo frasal. Então, ao compor um verbo frasal, o funcionamento é em conjunto, adquirindo o sentido idiomático. Não há uma tradução literal. É importante procurar o contexto para entender o sentido e nunca tentar traduzir palavra por palavra. Como a gente viu, é uma junção de palavras. Um exemplo: She got a letter from her friend. Ela recebeu uma carta de um amigo. She got up early today. Ela acordou cedo hoje. Get up, acordar. Got up, passado, acordou. Quando o phrasal verb deve vir acompanhado por objeto, ele é chamado de transitivo, podendo ser separável ou inseparável. Então, mais um exemplo aqui numa frase para a gente entender essa ideia. Martha turned down the offer. Martha recusou a oferta. Martha turned the offer down. Martha recusou a oferta. Então, a gente consegue fazê-los juntos e também usá-los separados. Os verbos intransitivos têm a capacidade de apresentar o sentido completo de uma ação. Não precisam de um complemento para ter sentido, diferente do que a gente viu anterior, que a gente viu o complemento das sentenças, o complemento das frases, para dar o sentido no phrasal verb. Vamos ver então em um exemplo para a gente entender melhor. Can you sit down, please? Você pode se sentar, por favor? Sit down é sentar. Então, sente-se, sentar-se. Então, a gente não precisa de um complemento para dizer, para poder dar significado ao phrasal verb. Então, sit down, sentar. E please significa por favor. Take off, remover, tirar, sair do chão. É o exemplo que a gente vai ter nessas duas frases para a gente entender mais. He took off his tie. Ele tirou sua gravata. The plane will take off in 10 minutes. Então, take off no sentido de tirar e take off abaixo no sentido de decolar. Então, não precisaram de um complemento para que a gente pudesse entender o sentido da sentença. De forma simplificada, de forma básica, é assim que a gente trabalha com o phrasal verb. Na internet, assim como eu digo nas nossas outras aulas, na internet é possível explanar e aprofundar mais no assunto. Mas a ideia do que é um phrasal verb, para quando a gente encontrá-lo, né, em um texto, em alguma coisa que a gente vai precisar retirar informação para uma resposta, a gente já tem uma ideia do que é e por que ele trabalha em conjunto, que ele não faz sentido sozinho, ele não tem uma tradução literal. Então, de forma bem básica e de forma a explanar, sem aprofundar, para a gente ter uma ideia do que é o tema, esses são phrasal verbs. Lá no nosso Classroom tem a aula para vocês poderem pesquisar, se for preciso. Vocês podem tirar dúvida no grupo também. Um beijo e até a próxima aula.